Abre os céus e deixa tua glória vir. Abre os corações. Bom, eu vou ler 2 versículos, eu quero que vocês me acompanhem, para que vocês entendam o que Deus tem nos dado para compartilhar com todos os irmãos. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. João capítulo 10, verso 10, por favor. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém? Agora eu gostaria da atenção total de vocês, para que vocês possam alcançar o que eu acredito que Deus tem para todos nós nessa noite. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que existem 2 coisas na vida que são as coisas mais importantes que existem na humanidade e que deve ser prioridade no coração de todo ser humano. Essas 2 coisas são, primeiro, Deus, e segundo, a nossa família. Então, as 2 coisas mais importantes que existem na face da terra ou que existem na humanidade é Deus, que é eterno, sempre existiu, e a nossa família. Quando perguntaram para Jesus e disseram: mestre, qual é o grande mandamento? Ele disse: o grande mandamento é, primeiro, amarás a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ao seu próximo como a ti mesmo. Achamos o seguinte princípio: que temos que amar todas as pessoas que estão próximas. E as pessoas mais próximas que nós temos são as que estão dentro da nossa casa. Então, chegamos à conclusão que precisamos primeiramente amar a Deus acima de tudo. Então, Deus é a coisa mais importante que existe. E segundo, devemos amar o nosso próximo e devemos se exercitar nisso, começando daqueles que são mais próximos, que é a nossa casa, que é a nossa família, que é os nossos filhos, que é os nossos pais, que é o nosso cônjuge. Partindo desse princípio, também chegamos à conclusão que muitos não veem dessa forma, não enxergam. Muitos não têm Deus como prioridade na sua vida. Não entendem que jamais vão conseguir viver bem sem Deus. Você pode ter tudo, mas sem Deus você não tem nada. E da mesma forma, Deus nos deu a família é um projeto criado por Deus. E quando você perde a família, você perde a base. Sua vida se desestrutura. Então, chegamos à conclusão que Deus e a família são as coisas mais importantes. Inclusive, a família é um projeto criado por Deus. Diz a palavra lá que Deus fez o homem e fez a mulher. E mandou que eles tivessem filhos, frutificai. Então, partimos do seguinte princípio, que ao sermos criados, o que estava no coração de Deus era exatamente a família. Um homem, uma mulher e filhos. Porém, nós enxergamos também que esse projeto criado por Deus, em que Ele usa a seguinte frase: e viu Deus que isso era muito bom. Porque logo após a criação do homem e da mulher, Deus diz isso. Viu Deus que isso era muito bom. Nós entendemos então que, como a família é um projeto de Deus, Deus criou a família e disse que isso era muito bom. Então, partimos do princípio que realmente a família deveria ser sempre algo maravilhoso. E até alguns momentos afirmamos isso. É muito bom casar. É muito bom se apaixonar. É muito bom
ter filhos quando são planejados. É muito bom saber que você tem um pai e uma mãe que te ama. É muito bom quando a família está reunida para almoçar. Então chegamos à conclusão que realmente o que Deus criou é muito bom. Mas também percebemos que o que é muito bom e que é o sonho de todo ser humano, porque eu posso afirmar também com muita propriedade, que está dentro do nosso DNA, da nossa natureza humana, a necessidade de formarmos uma família. Por isso, todas as pessoas, seja novos ou velhos, sentem a necessidade de um dia se juntar a alguém, viver com alguém e ter filhos. Essa é a necessidade que faz parte da nossa natureza. E isso existe porque, quando fomos criados para isso. Mas também percebemos que o que é um sonho tem se transformado na vida de muitas pessoas em pesadelo. Como eu falo sempre aqui para os nossos irmãos, você dorme amando e um ano depois você acorda odiando aquele que você amava. E aí o que nós temos visto são muitas famílias, não são poucas, muitas famílias que estão divididas, em crise, filhos que estão cada vez mais rebeldes, casais que estão cada vez mais em crise, em brigas, em confusões, traições, ofensas, agressões, e o que nós temos visto nas famílias constantemente são situações que podemos definir como sofrimento. Hoje nós gostaríamos de falar por que essas coisas acontecem e apresentar para aqueles que aqui se encontram um caminho. E se isso não servir para você, glória a Deus, mas vai servir para alguém que Deus vai botar diante de você. Se não servir diretamente para você, talvez sirva para um parente, ou sirva para o seu filho, ou para os seus pais. Porque acredito que quase todos aqui, de uma forma ou de outra, deve ter alguém bem próximo que vive essa realidade que nós estamos falando. De crise, separação, filhos rebeldes, problemas com casamento, problemas com os pais, e aí vai por diante. Nós queremos então esclarecer e mostrar para você algumas coisas que de fato levam as famílias a viverem assim, porque a gente percebe que o ser humano evoluiu muito. O homem conseguiu ir à lua, conseguiu inventar o computador, tirar toneladas de ferro do chão e fazer voar, a internet. Então percebemos que o homem avançou na ciência poderosamente, mas o homem não consegue manter a sua família em paz, manter um casamento duradouro por muitos anos, manter filhos amáveis e obedientes em tudo. E isso existe um porquê, e é interessante que você saiba qual é o porquê, porque se você não estiver vivendo essa situação, pode viver em algum momento. E se você desviar daquilo que contribui e levam as famílias se dividirem, se destruírem, você vai ser um bem-aventurado, você vai ser feliz. Para entendermos então, gostaríamos de falar alguns tópicos que contribuem para que uma família ela se perca. A primeira coisa que nós queremos falar é dizer para vocês que hoje a mentalidade da sociedade moderna ela tem sido um instrumento negativo que tem contribuído para a dissolução da família. Talvez alguns perguntam, como assim? Nós percebemos que na sociedade moderna está existindo hoje uma inversão de valores. Essa inversão de valores está contribuindo negativamente para que as famílias elas vivam em harmonia. Essa inversão ela começa pela questão da substituição. Isso é, algumas coisas estão sendo substituídas e essas coisas são as coisas que estão contribuindo para que o inimigo ele consiga entrar nos lares
dividir os lares e destruir a família. Eu citei aqui num versículo bíblico que disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então eu acredito que, além das questões administrativas, da maneira que nós conduzimos o nosso lar, sempre vai existir a tentativa do diabo de se infiltrar nas nossas casas para exatamente causar danos. Porque se o diabo não pode tocar em Deus, ele vai tentar tocar na obra-prima de Deus. E a família é a obra-prima de Deus. Tanto que Deus, ao criar a família, Deus não disse: haja o homem, haja a mulher, como disse para as outras coisas. Deus disse: façamos. Isso é, o diabo percebeu que a criação humana tinha um diferencial das demais coisas. O ser humano, Adão, Eva, tinha um toque especial de Deus e uma prioridade de Deus nessa criação. E aí o diabo sabe disso, e aí ele exatamente tenta destruir aquilo que Deus criou de tão belo, de tão precioso, que é a instituição da família. Para entendermos isso, nós estamos falando sobre a questão do que a sociedade moderna ela está inserindo hoje dentro dos lares, e eu falei da questão da substituição. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, hoje nós percebemos que o trabalho, que com certeza é necessário para todos nós, que deveria servir para o sustento e a qualidade da nossa família, em vez de o trabalho nos servir, nós passamos a servir o trabalho. E aí vem a substituição com relação à família. Por quê? No mundo capitalista, trabalhamos demais e nos ausentamos demais da presença que nós temos que ter com a nossa família. Por muitos não enxergarem isso, o que eles fazem? Acreditando que precisam de uma estabilidade financeira, eles se sacrificam, muitas vezes com 2 empregos, ou trabalham de domingo a domingo, ou como acontece muito aqui no Nordeste, é que talvez pela falta de oportunidade no mercado de trabalho, muitos migram para outros estados. A questão é que alguém casa-se com uma pessoa, tem um filho, quando chega o 2º ou 3º filho, ele diz assim: vou para o Rio de Janeiro. Só que em vez de levar a família, ele vai sozinho e deixa a família aqui. Isso significa que trabalhar excessivamente, migrar para outros estados e deixar a família, esposa e filhos, é mais importante do que a presença de um pai no seio familiar. Algumas pessoas não percebem isso, mas elas, na boa intenção, na realidade elas estão se preparando para o sofrimento que elas terão lá na frente. Porque Deus não criou a família para viver separada. Isso não fez parte, nunca fez parte do plano de Deus. Quando casamos, Deus diz: deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. E quando uma família ela se divide por motivos de necessidade profissional, e as pessoas naquela ambição e o desejo de dar algo melhor, e a intenção é até boa, mas essa inversão de valores faz com que a presença do líder, do sacerdote, dentro de casa, ela desapareça. E lá na frente, isso com certeza vai causar um dano. Então, estou mostrando para vocês, o senhor está querendo dizer então que um chefe de família não deve trabalhar, não deve produzir mais para dar o melhor para a sua família? Deve. Mas quando há um desequilíbrio, como conheço e já vi pessoas que trabalham incessantemente, são 2 empregos, é mais tempo fora de casa do que dentro de casa, e como histórias que eu escuto de pessoas que vão embora para outros estados e deixam a sua família, infelizmente muitos não entendem que essa substituição, o trabalho é mais importante que a presença, porque você acha que trabalhando mais, sua família vai viver melhor. Lá na frente, os que assim fazem, vão experimentar danos significativos no seio familiar. Outra coisa que acontece nesse projeto de substituição
É a questão do entretenimento. Por exemplo, toda família ela tem necessidade de ter momentos de comunhão. Estarmos juntos, conversarmos, dialogarmos. Só que o entretenimento está substituindo esse momento de comunhão. Talvez você me pergunte como. Alguns anos atrás, vocês, os que têm mais idade, sabem que era comum a família sentar à mesa pelo menos em uma das refeições. Hoje é mais importante estar na hora de uma refeição à frente de uma televisão, à frente de um computador, à frente de um celular, do que estar em comunhão com a família. Então houve uma substituição. Você, seja no almoço ou na janta, você pega o seu prato, em vez de ir para a mesa, sentar com a família, o que você faz? Você vai para algum projeto seu de entretenimento. Os mais adultos querem ver um repórter, outros querem ver um desenho, outros vão para a internet, mas a verdade é que está havendo uma troca de valores. Entretenimento está sendo mais importante do que a comunhão. Não que seja errado você ter um momento de entretenimento, mas cuidado. Muitas famílias não sentam mais à mesa. Quando vão fazer projetos, até mesmo os projetos juntos, é à frente de alguma coisa, assistindo alguma coisa. E daqui a pouco você percebe que ninguém se fala mais. Ninguém compartilha mais nada. Ninguém dialoga mais nada. Ninguém conta mais nada. Porque essa comunhão, ela foi se acabando. Outra inversão de valores é a questão das coisas. Como a questão das coisas? Nós temos uma preocupação muito grande de dar coisas aos nossos filhos. Queremos dar tablet, queremos dar o celular, queremos dar a moto, queremos dar talvez uma televisão melhor, queremos dar um carro. E estamos tão preocupados em dar coisas que o mais importante nós esquecemos de dar o quê? Atenção. Então está havendo uma outra substituição. Quando você deveria dar atenção, você tenta preencher essa atenção com coisas. Eu contei uma história aqui, a maioria dos irmãos sabe, mas para os que nos visitam vou repeti-la. Certa mulher dava tudo para o seu filho. Carro, moto, celular, computador, e do bom ou do melhor. Belo dia ela recebe um telefonema e é a delegacia. Seu filho está preso. Ela corre para lá. Quando ela chega na delegacia, ela diz assim: posso falar com meu filho? Está ali naquela sala. Ela entrou na sala e disse assim: você é um ingrato. Você não valoriza a sua mãe. Você não dá valor às coisas que eu faço por você. Talvez se nós estivéssemos lá, nós diríamos assim: concordo com a senhora. Esse menino tem tudo, mas não valoriza o que tem. Talvez diríamos isso e apoiaríamos fielmente a mãe e diríamos: a senhora está correta. Só que quando ela jogou na cara do menino e disse assim: eu te dei moto, te dei carro, te dei computador, eu pago uma melhor faculdade para você, e olha a recompensa que você me dá, me faz passar essa vergonha, entrar numa delegacia e ter que enfrentar esse constrangimento, você não me valoriza. O rapaz estava de cabeça baixa, levantou a cabeça, olhou para a mãe e disse assim: mãe, a senhora me deu carro, me deu moto, me deu computador, mas nunca me deu atenção. Hoje, na sociedade moderna, esse conceito ele é inserido na mente das pessoas através da mídia. Compre, compre, compre. Através das propagandas que você vê nos outdoor, nos carros de som. A sua mente ela é bombardeada com consuma, consuma, consuma. E você acredita que o seu filho precisa, a sua filha precisa mais do eletroeletrônico do que de você. E aí é onde nós nos enganamos, porque essa inversão de valores,
elas com certeza vão fazer você sofrer lá na frente. Um pouco mais adiante eu falo sobre isso. Outra coisa que também tem interferido na sociedade moderna com relação à questão de inversão é que as amizades, elas são mais importantes do que a família. Então você me pergunte, como? Você sai do trabalho e um amigo diz, rapaz, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos beber uma cerveja, vamos tomar alguma coisa? E aí você começa, a princípio um dia, daqui a pouco dois, daqui a pouco três, e aí você passa o dia fora e quando chega a noite você chega já basicamente na hora de dormir. E aí você consegue ficar 2 horas conversando com seu amigo, batendo papo com ele. Muitas vezes as mulheres não é diferente, elas conseguem ir para o portão, chamar uma vizinha e ficarem ali horas batendo papo, e elas falam dos programas de televisão, elas falam dos acontecimentos que ocorreram na rua, elas falam de muitas coisas. E aí construímos grandes amizades. Mas como conseguimos ficar 2 horas conversando com um amigo, mas não conseguimos ficar 1 hora conversando com a esposa? Como conseguimos ficar 2 horas no portão falando com a vizinha, mas não conseguimos tirar meia hora para conversar com os filhos? Parece que os de fora têm mais valor do que os de dentro. Conheci tantas pessoas que chegam em casa, tomam um banho e a esposa diz, onde você vai? Vou ali rapidinho, já volto. Já ouvi tantas dessas histórias de esposas me procurarem tristes porque seus maridos não param em casa. Então, na realidade, as amizades estão se tornando mais importantes do que a esposa, os filhos ou o marido. Então estamos vendo realmente essa questão de valores se inverterem. Eu vou citar mais uma situação, é a questão da disciplina. É uma outra questão que está se invertendo hoje. Hoje os pais, eles não disciplinam, eles ofendem. E aí nós vemos pais que ofendem os filhos porque fazem coisas erradas, usam palavras como, você não presta para nada, você não faz nada direito, gritam, mas não disciplinam. Antigamente era mais comum os pais disciplinarem e ofenderem menos. Hoje os pais ofendem mais e não disciplinam. Agora é interessante, eu já vi várias pessoas falarem assim para mim, Marcelo, agradeço a Deus porque meu pai me corrigiu. Agradeço a Deus porque minha mãe me bateu. Porque se hoje eu sou um bom cidadão, é porque eu fui disciplinado. Mas eu nunca vi uma pessoa falar assim, agradeça aos meus pais porque me ofenderam. Nunca! Nunca vi um jovem, um adulto, dizer que agradece ter se tornado um bom cidadão porque o pai ou a mãe o xingou. E hoje nós vivemos no limite do estresse. Numa sociedade que cobra de você que você tem que ter as coisas, e aí você tem que ter as coisas para mostrar para os outros, e você fica naquela tensão de pagar contas e ganhar mais dinheiro, e isso vira um estresse, um desequilíbrio emocional, e você fica à flor da pele. E quando um filho ele abre a boca, você não presta atenção no que você fala, você vai lá e fala bobeira. Não disciplina, mas xinga. Então, nós estamos percebendo que há muitos valores na família que estão sendo substituídos. Isso significa que para muitas famílias hoje, a família não tem tanto valor quanto o trabalho, quanto o entretenimento, não tem tanto valor quanto as coisas, com relação ao tratamento, porque hoje ofendemos e não disciplinamos, então nós estamos vendo que a família está perdendo o seu valor. Mas não percebemos isso, porque isso é feito de uma forma tão sutil, é tão enganosa, e aí nós vamos perdendo a estrutura, e aí é onde o diabo ele entra, porque nossos relacionamentos dentro de casa são fracos, sem afeto, sem comunicação, sem diálogo. Muitos filhos hoje
não são educados pelos pais, são educados pelas empregadas. E aí você pensa que um dia, ao crescer, vai se tornar alguma coisa. Isso torna aquilo que você não gostaria que ele fosse. Então, estamos percebendo o que temos visto na sociedade moderna. E eu quero mostrar para você o seguinte. Eu quero agora mostrar o valor que a sua família tem. Valor que talvez todos nós que estamos aqui não conseguimos enxergar com tanta profundidade. Mas eu quero mostrar a profundidade para você. E como é que eu quero mostrar essa profundidade? Talvez você tenha um hábito de bater papo com os amigos. Alguns talvez ainda jogam futebol, final de semana. Outros talvez no trabalho tem uma série de colegas que tinham um tempo sempre para conversar, falar alguma coisa. Mas quando você perde a saúde e você fica internado num hospital, você sabe quem é que vai ficar ao seu lado? Não é o amigo que você conversa 2 horas. A amiga que você fala 2 horas no celular. Quem vai ficar ao seu lado na hora que você está doente é a sua. Repitam comigo. Mais alto. Não é assim? Vamos mais adiante. Se você, por algum motivo, perdeu o emprego, passar necessidade, você paga aluguel, não tem como pagar e você precisa sair daquela casa porque você não tem condições de manter. Sabe que na maioria das vezes, os amigos, os colegas, que nos dão tapinha nas costas, que muitas vezes param para conversar, eles não vão dizer, venha para minha casa e more comigo. Quando você perde um emprego e passa necessidade, sabe quem é que te acolhe? Quem? A sua família. Olha como, às vezes, passa desapercebido alguns valores que nós não atentamos. Eu vou um pouco mais adiante. Todos nós um dia aqui, se Jesus não nos levar antes, ficaremos idosos. E você perde o vigor, a força, a saúde. E quando você não tem saúde, porque você já está idoso no leito de uma cama, sabe quem é que te sustenta? Te leva para o banheiro porque você está fraquinho? Te corre com você para o médico porque você está com idade? Sabe quem? É a sua família. Mas a nossa sociedade de hoje, ela não deixa a gente enxergar esses valores. E aí, damos valores às coisas de fora. Valorizamos muito mais os amigos, os nossos bens, o nosso trabalho, do que o que nós temos dentro de casa. Eu queria mostrar para você um caminho que todos nós deveríamos trilhar e devemos trilhar para não experimentarmos e amargarmos crises significativas na nossa família. E se ela já existe, como eu não conheço alguns que estão aqui, eu quero mostrar para você como sair da crise, como mudar a sua realidade, como mudar a sua história. Primeiramente, precisamos entender que se a família ela é um projeto de Deus, então significa que Deus tem que fazer parte dela. Nós precisamos identificar se dentro da nossa casa, se Deus está presente. E é fácil. Talvez a gente diga assim, não, Deus está presente porque eu tenho fé. Talvez outros digam, Deus está presente porque eu tenho a Bíblia dentro de casa, ou porque eu tenho uma religião. Mas vamos descobrir de fato se Deus está presente? Você pode dizer que tem fé, você pode dizer que tem uma Bíblia dentro de casa, você pode dizer que é evangélico ou católico, mas você vai descobrir comigo se dentro da sua casa realmente Deus está lá. E como é que a gente descobre? Jesus denunciou o diabo e disse assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Agora, raciocinem comigo. Você, dentro da sua casa,
você percebe que a paz foi roubada, porque todo dia é uma briga, todo dia é um desentendimento, é a mãe com o filho, é a mãe com a filha, é o pai com o filho, e não se dão, e brigam, discutem, se desentendem. Aí depois que a paz vai embora, é roubado o respeito, porque agora começa a ofensa de um lado, a ofensa do outro, a agressão de um lado, a agressão do outro. Depois que é roubado o respeito, é roubado o amor. Você não sente mais nada pelo seu cônjuge. O filho não sente mais nada pelo pai. É como se fosse indiferente. Meu pai não existe. Está ali, mas não sinto nada por ele. Se você vê roubar, dentro da sua casa, você vê que a paz foi roubada. Você percebe que o respeito foi roubado. Você percebe que o amor foi roubado. Aí vamos mais adiante. Jesus, denunciando o diabo, ele disse que ele veio para roubar e para destruir. Seu casamento está destruído. A vida do seu filho está se destruindo. Opa, tem alguma coisa errada. Aí Jesus disse que o inimigo ele também veio para tirar a vida. E aí você não vive, sobrevive. Você não tem mais alegria, não tem mais prazer com a família. Você não quer parar dentro de casa porque é só confusão. Algumas pessoas se entrancam num quarto e pensam assim: gostaria de não acordar amanhã. Isso é viver ou é sobreviver? Se essas coisas acontecem dentro da nossa casa, então você pode ter a Bíblia, dizer que tem fé, dizer que tem religião, dizer o que você quiser, mas não parece que é Deus que está dentro da sua casa. Jesus denunciou o diabo, que ele veio para roubar, matar e destruir. Se essas coisas atingem a nossa família, quem está lá dentro não é Deus, é o diabo. Então, se nós queremos mudar a realidade da nossa família, precisamos inserir Deus dentro da nossa casa, porque a verdade é que dizemos que temos fé, dizemos que temos uma religião, trazemos as nossas tradições para dentro da nossa casa. Uns deixam a Bíblia no Salmo 91, outros trazem uma folha de arruda, colocam uma rosa, alguém, dependendo da religião, acende uma vela, põe um quadro de uma pessoa que foi boa e passa a se chamar de santo. Mas na realidade essas coisas não mudam a nossa realidade, porque não são essas coisas que vão dar a saúde na família, não são essas coisas que vai dar a qualidade de vida de uma família. Se queremos de fato que Deus entre, porque se Ele não entrar, saiba de uma coisa: o diabo entra. A questão é que cremos em Deus, mas Ele está do lado de fora e não do lado de dentro da nossa casa. E você me pergunta: mas como assim? Eu tenho a Bíblia aqui, eu ungi a sala, eu ungi a cozinha, eu tenho feito tudo que me é orientado, e o senhor disse para mim que Deus está do lado de fora? Sim. Porque quando Deus diz assim, é assim que você tem que tratar a sua esposa, diz: Deus, não se meta nisso, eu trato a minha esposa da maneira que eu acho. Quando Deus diz na palavra, é assim que a gente tem que educar o seu filho, você não se interessa, eu educo meu filho da maneira que meus pais me educaram. Então Deus não interfere no seu casamento, Deus não interfere na educação dos seus filhos, Deus não interfere no seu relacionamento com seus pais. Então Deus não está dentro da sua casa, Ele está do lado de fora. Se você quer que Deus entre dentro da sua casa, você tem que convidar não somente a presença dEle, mas também trazer os mandamentos de Deus para dentro da nossa casa. E muitas pessoas não seguem esses mandamentos e pensam que Deus assim os abençoa dessa maneira. É como se fosse uma também inversão de valores. Eu posso dizer, os mandamentos de Deus são opcionais. É como Deus chegasse para você e disse assim: por favor, faça isso. E nós pensamos: eu não sei se vou fazer. Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Só que Deus não pede, Deus manda. E o nosso papel é obedecer. Deus manda os filhos honrarem os pais. Então,
cabe aos filhos não baterem de frente nunca com os pais. Deus manda o marido amar a esposa, então ele não pode ser grosseiro, ignorante, tratar mal, ser ausente. Deus manda a mulher se sujeitar ao marido, então a mulher não pode fazer o que dá na cabeça, ela tem que aprender a acordar. Deus manda não provocar a ira dos filhos, mas nós gostamos mais de um do que de outro. Deus manda a gente agir com mansidão. Engraçado, a gente consegue agir com mansidão com o vizinho, você consegue agir com mansidão com um colega, mas nós não conseguimos agir com mansidão dentro da nossa casa. Por que será? Somos tão educados, talvez todo mundo não goste de cada um que está aqui do lado de fora. Fulano é uma pessoa maravilhosa. Se botássemos uma filmadora dentro da nossa casa e colocássemos no YouTube para funcionar 24 horas, eu acredito que o conceito que as pessoas muitas vezes têm de nós mudaria. A questão é, nós não temos uma filmadora dentro da nossa casa nos filmando, mas temos os olhos de Deus nos contemplando todos os dias. E é dentro desses princípios que nós precisamos discernir, convidar Deus para com seus mandamentos entrar dentro do nosso lar. Diga para o seu irmão que está ao seu lado assim, convide Deus para fazer parte da sua família. Aperte a mão dele, diga para ele, convide Deus para fazer parte da sua família. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é muito importante, é que nós pensamos que os problemas no casamento começam depois de alguns anos. Normalmente pensamos assim, primeiro ano foi uma maravilha, 2 anos foi muito bom, mas todo casamento, depois de alguns anos, ele passa por uma transformação e as coisas vão esfriando, as coisas vão mudando. Mas eu quero dizer para você que isso não é uma verdade. O casamento, o relacionamento de duas pessoas, a crise na vida de um casal, não começa depois de alguns anos de casado. Sabe quando começa? Começa antes do casamento, na nossa infância. Muitas vezes é previsível o que vai acontecer com o casal quando você sabe o histórico da infância que ele teve. Porque pelo histórico você vai definir o que vai acontecer na vida de um casal. E aí eu quero falar de 3 coisas. Claro que de uma forma superficial, porque não temos tempo para isso. E essas 3 coisas são o que de fato interferem de forma negativa no casamento. Que coisas são essas? Nós chamamos de heranças. Repitam comigo. Heranças. Não escutei. Heranças. Ok. Nós temos uma herança psicológica. Nós temos uma herança afetiva. E nós temos uma herança espiritual. O que vai refletir realmente na sua vida conjugal é exatamente essas heranças. Então eu digo para você, o seu problema não começou depois de 1 ano de casado. O seu problema começou quando o seu marido nasceu. Ou quando você na adolescência presenciou as coisas dentro da sua casa. E aí quando você casa, e você vai viver junto, depois de um tempo você percebe aquilo que antes você não enxergava. A questão é que nós, por não sabermos disso, olhamos as pessoas muitas vezes pela aparência e você se apaixona alguém porque é bonitinho ou bonitinha. Ou nos comprometemos com alguém por aquilo que ela tem e você vê assim, rapaz, esse rapaz tem um carrão, é esse que eu vou ficar. Ou você se compromete com alguém porque simplesmente você não aguenta mais viver com seus pais por causa das crises e você quer desesperadamente sair de casa. E o primeiro que aparece, ele vai ser o escolhido. E quando você, lá na frente, pensa que você vai viver um sonho, você acorda e descobre que na realidade você está se preparando para viver um pesadelo. Quando falamos da herança, que tipo de herança
de fato nós trazemos conosco? Eu falei da psicológica, isso é, nós somos reflexo das coisas que nós presenciamos dentro de casa, assistimos dentro de casa. Por exemplo, você, claro que eu quero dizer que isso aqui não é uma regra, mas na maioria dos casos acontece. Você cresce dentro de um lar em que você não vê o seu pai presente nunca, porque nós voltamos lá no início da mensagem, em que ele trabalha demais, ou que ele foi para um outro estado mandar recursos para te sustentar. E aí você cresce sem a presença de um pai. Muitas vezes a mãe também tem que trabalhar, então ela acaba sendo ausente, você fica na mão de qualquer pessoa, e você vai crescendo, você não vê pai, não vê mãe, você não vê ninguém. Automaticamente você, quando vai chegando aos 11 anos de idade, 12 anos de idade, você quer ir para a rua. E você quer ir para a rua com os colegas, você quer brincar, você quer se divertir. Aos 15 anos de idade você quer estar na rua. E aí quando chega aos 19 anos de idade, você também quer ficar na rua, então você não tem a prática do convívio familiar. Aí uma menina se apaixona por você, e ela vê que você é bonitinho, e na hora ela decide abrir a vida dela para você fazer parte. Só que se você tinha um pai ausente, se você tinha uma mãe ausente, quando você casar, você vai se tornar um marido, o quê? Ausente. E aí começa a crise, porque na cabeça do homem, ele, como solteiro, está acostumado a ir para o trabalho está com os amigos, e quando ele casa, ele continua com os mesmos hábitos. E aí ele não para em casa, quase que nunca, trabalha demais. E aí quando a mulher cobra, ele acha ela chata. Meu Deus, não aguento minha mulher, só sabe cobrar. Ele decide então ficar dentro de casa aos domingos, diz, tá bom, eu não vou ficar dentro de casa. Acorda de manhã, vai lavar o carro. Depois que lava o carro, ele bate uma prosa ali com alguém no portão. Depois ele entra para almoçar, come, vendo alguma programação ligada ao futebol. Termina de comer, deita e vai roncar. Quando ele acorda de tarde, ele quer ver Campeonato Brasileiro. Quando chega à noite, ele quer dormir cedo porque segunda-feira tem que trabalhar. E a mulher, quando ele olha para ela está com um bico desse tamanho e diz assim, não entendo você. Você queria que eu ficasse com você e passei o dia todo com você. Mentira. Você passou o dia com o carro, passou o dia com a televisão, passou o dia com o futebol. Você não passou o dia com essa mulher. E aí automaticamente a gente percebe que na vida de muitos casais isso acontece. Isso chama-se herança psicológica. Ou você vê uma jovem, uma menina, e o pai bebe, e bate, espanca, e tapeia, e ela cresce vendo aquilo. E o pai bate, a mãe apanha, ela cresce vendo aquilo. Quando ela faz seus 17 anos, é uma moça muito bonita, formosa. Qualquer rapaz se apaixona e pensa assim, que menina tão delicada, tão maravilhosa, e você não sabe com que você está casando. Certo? Quando você casa, você pensa que você tem um doce dentro de casa, mas ela tem uma repugnância à figura masculina, porque ela viu o pai agredir, viu o pai bater, viu o pai ofender, então automaticamente ela tem todo um trauma. E quando você diz não para a mulher, a casa desmorona. Ou quando você pensa que ela vai dizer o que ela vai fazer, ela já fez e te comunicou depois, porque ela tem dificuldade de se submeter. Aonde vai dar esse relacionamento? Em crise. Seu problema no casamento começou quando você se casou ou quando a sua esposa nasceu? E assim nós podemos pegar tantos outros exemplos de uma herança que carregamos conosco e sem perceber levamos para o nosso casamento e com isso trazemos os problemas. A única forma de você mudar essa realidade é você entender o seguinte: um compromisso que você tem com Deus, que você assume com Ele, vai levar você a praticar princípios e valores que Deus estabeleceu. E aí, por mais que você tenha aprendido de maneira errada a viver,
porque seus pais te ensinaram de maneira errada, você não segue mais o modelo daquilo que você viu na sua casa. Você segue o modelo da palavra de Deus, do que Deus ensinou e estabeleceu. E a única forma de você não viver em crise no seu casamento é seguindo a cartilha. Deus deixou uma cartilha. O papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel dos pais. Não siga essa cartilha e com certeza você vai ter problema. Outra questão grave que nós enfrentamos é a herança afetiva. Eu percebi, não sei se eu tenho coerência no que eu vou dizer, mas é o que eu tenho visto. Eu percebo que o nordestino, ele é pouco afetivo. Ele dificilmente usa as palavras te amo, dificilmente abraça com frequência. Por exemplo, dificilmente eu vejo alguém aqui na rua andar de mão dada com a esposa. Alguns homens até acham que isso é bobeira. Ele anda na frente e a mulher anda atrás. Ou quando andam juntos. Algumas pessoas, elas não conseguem dizer para um filho que ama. Eu já dei algumas tarefas para alguns irmãos que estão às vezes com problema e dizem assim: você vai falar para o seu filho que você ama. Ele não pode deixar. Quando você falou, não falei. Mas por que você não falou? Não consegui. Eu digo novamente, então semana que vem você vai falar para o seu filho que você ama. Não, mas eu amo, eu sei. Eu compro para ele o tênis, eu compro para ele a bermuda cara, eu pago para ele o curso, eu amo. Não, você não ama, você compra. Eu quero que você diga que ama. Abrace. E não consegue. Por que não consegue? Porque não tiveram. Aí você casa e a esposa se sente infeliz porque você sabe muito bem cobrar o que ela não faz, mas você não consegue elogiar o que ela faz. Você não consegue dizer para um filho: meu filho, eu te amo. Algumas pessoas acham isso bobeira, mas muitos não sabem que talvez de tudo que a gente possa fazer para um filho, você dizer que ama, você abraçar, você elogiar. Quando ele chega com uma prova de casa, ele mostra para você a prova e diz assim: pai, tirei 9. E aí ele diz assim: você não fez mais do que a sua obrigação. Isso é terrível. Era a oportunidade de ser meu filho, parabéns, eu estou muito feliz por você. Nós não agimos assim. A maioria dos homens não conversam com os filhos. Manda a mulher conversar. Ó, o menino está agindo errado, fala com ele. E a gente pensa que lá na frente isso não vai causar nenhum fruto negativo. Quando um filho recebe um convite para usar drogas ou para roubar, se ele se sente amado, ele antes de fazer a besteira, ele pensa assim: vou fazer isso não, porque eu não posso magoar meu pai. Não, minha mãe não merece isso. Agora um filho que não se sente amado, a droga é a fuga, porque ele está magoado, ferido, ou porque foi abandonado pelo pai, ou porque ouve só palavras de crítica, de acusação, de xingamento. É quando diz assim: vamos experimentar aqui um baseado. Sabe o que seu filho faz? Ele vai lá e quer. Sabe por quê? Ele quer esquecer o que ele enfrenta dentro de casa. Droga é fuga, na maioria das vezes. Se nós falássemos com frequência para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos, que nós o amamos, se você falasse todo dia isso, se todo dia você abraçasse mais, você desse carinho, olha, eu tenho certeza de uma coisa: você teria menos problemas. E você vê que é uma coisa tão anormal que a gente acha engraçado. Eu falei em elogiar, em dizer que ama, começamos a rir, porque não estamos acostumados com isso. Às vezes eu falo assim: ó, eu quero que você fale para o seu esposo 2, 3 vezes por semana que você o ama. Mas eu vou logo lhe alertando, para a gente já perceber a cultura daqui. Quando você falar primeiro, ele diz assim: mulher, o que está acontecendo? Não se assuste. Fale a primeira vez, fale a segunda vez, fale a terceira vez,
fale ideias, pega o telefone, liga para ela, ou liga para ele, e diga a importância que ele tem na sua vida, e que no início talvez ele fique desconfiado, pensando assim: essa mulher quer me pedir alguma coisa. Mas na verdade, depois que você cria o hábito, você vai ver como é saudável para um relacionamento. É tão importante que Deus disse para Jesus: esse é meu filho amado. Se falar que ama não fosse importante, Deus não falaria isso. Quando perguntaram qual é o grande mandamento, amarás a Deus. Ele poderia dizer: o primeiro mandamento é obedeça a Deus. Mas o primeiro mandamento é amar. O segundo mandamento é ame. E a terceira herança que nós temos, nós falamos da herança afetiva, é a herança espiritual. Isso eu vou falar amanhã mais detalhadamente sobre esse assunto, porque eu digo assim: o meu avô traiu minha avó, meu pai traiu minha mãe, meu marido me traiu. Você tem uma filha, tem 13 anos. A avó sofreu traição, a mãe sofreu traição, você sofreu traição. O que vai acontecer com a sua filha? Não é coincidência, é espiritual. Que aí você precisa se libertar dessa herança, para que os seus filhos não venham repetir a sua história. Mas sobre isso nós vamos falar amanhã. Nós estamos terminando. Outra coisa muito importante no relacionamento familiar, se você quer viver bem e você quer construir uma família saudável, existe uma palavrinha que você tem que levar para o resto da sua vida e está sempre no seu coração. Essa palavra é uma palavra pequena, mas que tem um significado muito grande. A palavra é perdão. O que as pessoas não sabem é que o coração de todo ser humano é uma terra fértil. E por ser uma terra fértil, qualquer coisinha que você planta, qualquer sementinha que você joga, ela vai se transformar amanhã em uma grande árvore. Muitas vezes nós não percebemos que os problemas que nós estamos enfrentando na família, eles começaram com essa sementinha. E que sementinha é essa? Aquelas palavras que nós falamos e esquecemos. Você manda um filho fazer alguma coisa, ele não faz direito, e você usa assim: rapaz, tu não presta para nada. Você lançou uma sementinha. Só que você esquece que você lançou essa sementinha. Mas o coração é terra fértil. Você esquece, seu filho não. Você muitas vezes lança essa sementinha no casamento, quando você está estressado e a mulher não faz o que você quer. Pô, tu é uma burra. Mas você esquece que você chamou ela de burra, mas você lançou uma sementinha no coração dela. E assim, muitos casamentos estão em crise por causa das sementes que plantamos, frutos das nossas palavras e das nossas ações. E o que acontece quando a família está em crise e você não sabe por quê? Porque a sementinha germinou. E aí as pessoas carregam consigo agora raízes profundas, que a Bíblia chama de amargura.
Quem fala, esquece. Quem escuta, não. Se você quer viver bem com a sua família, e você percebe que o seu marido não te dá mais atenção, que o seu filho não te obedece, que a sua esposa, ela não te dá mais o carinho que você quer, preste atenção, porque talvez foram essas sementes. E aí, nós temos que usar a palavra-chave. Chame seu filho e diga assim: meu filho, sente aqui. Eu preciso te pedir perdão. Perdão que quando você era adolescente, eu disse para você que você não prestava para nada. Perdão quando você era jovem, que eu falei para você que você não tinha jeito. Perdão quando você era rapaz, que eu falei que você era igual à sua mãe. Você não tem como mudar a vida de alguém se você não arrancar o que você plantou. Arranque o que você plantou. Eu não sei o que você plantou, mas eu tenho certeza que o que eu falei agora, você está pensando no que você plantou. E a gente não percebe que o que a gente planta, a gente colhe. É hora de arrancarmos as coisas ruins que plantamos, os maus exemplos, e começarmos a plantar coisas boas. E além de plantarmos, nós temos que regar. E ainda que você talvez na hora não veja o resultado, porque quando você planta uma semente, você fica olhando e não acontece nada. Mas rega amanhã, rega depois, rega no outro dia, você vai perceber que o que você plantou deu fruto. Se nós não plantarmos coisas boas, não colheremos coisas boas. Não tem como você plantar abacate e colher banana. O que você tem plantado no coração de um filho? O que você tem plantado no coração de um pai? O que você tem plantado no coração do seu irmão? Você descobre por que as coisas não estão bem. Porque na hora do estresse, ou a gente fala ou faz aquilo que a gente é movido pelo impulso e não sabe que nós estamos simplesmente nos preparando para uma separação futura, para um casamento infeliz, para um filho rebelde ou viciado. Então, repita comigo assim: perdão. Difícil de falar, né? De novo. Perdoe ou peça perdão. Esse é o passo fundamental na restauração de qualquer relacionamento. E detalhe, nós ficamos nos justificando. Eu não vou pedir perdão não, sabe por quê? Ele também errou comigo. Não vou não. Se você quer que as pessoas que estejam ao seu redor mude, comece mudando você. Mude e tenha certeza que Deus vai mudar as pessoas que você ama. Para mim finalizar, eu gostaria de dizer mais duas coisas. Se você vive em crise, você precisa de ajuda. Se você não sabe como sair dela, você esperar que aconteça alguma coisa para que ela acabe, não vai acabar. Você precisa de ajuda. Só que tenha cuidado com que tipo de ajuda você busca. Quer ver um exemplo? Você está chateada com seu marido. Aí você vai desabafar com a sua vizinha. Sua vizinha já está no 3º casamento. Aí você diz assim: estou tão chateada com meu esposo. Sabe o que ela vai dizer para você? Rapaz, menina, troca. É isso que ela vai dizer. Ela já está no 3º. Eu sou assim. Não faz o que eu gosto, dispenso logo. Parece fácil, né? É como se fosse trocar de roupa. Eu digo que a diluição de um casamento não é acabar com o sofrimento, é mudar ele de fase. O sofrimento continua, só muda de fase. Então nós precisamos
refletir com relação a essa questão, porque você precisa de ajuda. Procure pessoas que com certeza vão te ajudar, porque elas têm o remédio. Se vive bem, bem casado, os filhos são uma bênção, então ela tem um remédio. E se você disser para mim assim, Marcelo, eu não tenho quem ajude, nós estamos aqui para te ajudar. Se você precisar, eu apresentei aqui um grupo de irmãos que com certeza estão aqui prontos para te dar apoio no que for preciso. Nós temos também o nosso trabalho chamado Grupo Familiar. Se você quiser conhecer, você está convidado. Nós vamos entregar para você um jornalzinho, e esse jornalzinho mostra aí quem são os líderes dos grupos. Se você quiser visitar, o convite está feito. E nós queremos começar, para ser essa semana, agora outra, um curso chamado Curso para Casais, que é uma duração de 3 meses. E se você quiser participar desse curso, eu acho que vale a pena. Você pode fazer a sua inscrição ali. Quando você for sair, você dá o seu nome e diz assim, eu quero participar desse curso. Esse curso vai ser uma aula na semana, uma reunião na semana, durante 3 meses. E a gente vai ensinar você, à luz da Bíblia, tudo que se fala sobre casamento. Tudo sobre educação de filhos. E vou dizer uma coisa para você, aprenda, pratique e você vai ver que vai dar certo. Então deixamos para você esse convite. E para um casamento dar certo, a família dar certo, eu quero dizer para você, ame intensamente. Ame intensamente. Repita comigo assim essa palavra assim, eu te amo. Não, fale mais alto, eu te amo. Você consegue fazer isso dentro de casa todo dia? Você quer viver bem com a sua família? Comece a criar o hábito. Para os filhos, para a esposa. Seu filho vai sair de casa. Meu filho, volte aqui. O que foi, mãe? Eu te amo. Você não sabe o efeito que vai causar nele quando ele estiver na rua. Acordou de manhã, dá um abraço na sua esposa. Minha esposa acorda de manhã cedo, eu dou um abraço em você. Eu dou um beijinho. Todo dia abrace a sua esposa. Ame os seus filhos. Diga para ele que você o ama. Ame intensamente. Mas eu tenho um bloqueio. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Deus que nós servimos é um Deus de amor. Se você amar, se você pedir, Deus me ajude a amar, Ele vai ajudar você. Quero convidar todos a se colocarem de pé. Claro que eu não disse tudo aqui que talvez nós precisamos ouvir para trabalharmos na qualidade de vida da nossa família. Mas eu te apresentei um caminho, uma luz, uma direção. E deixo para você a reflexão do que nós falamos. Porque com certeza, todo relacionamento que está em crise, todo relacionamento com filho problemático, existe sim a possibilidade de mudança. Talvez você escute as pessoas dizerem para você assim, desista, seu filho não tem mais jeito, porque ele já é um dependente químico. Talvez alguém diga assim, larga o seu marido, ele nunca vai mudar. Mas se você ouvir essa voz, eu te garanto, não é a voz de Deus. Porque jeito tem. Até para a morte tem jeito. Jesus ressuscita se for necessário. Então não desista do bem mais precioso que Deus te deu. Se o que eu falei aqui hoje serve para você algumas coisas, pratique. Não perca o que Deus te deu de tão importante, tão belo. Não troque o seu trabalho. Ou melhor, não troque a sua família pelo seu trabalho. Não abra mão do tempo de qualidade. Tire um dia da semana para você só curtir a sua família. Final de semana, um domingo, um sábado,
Mas tire um tempo com eles toda semana. Faça alguma coisa com eles. Dê atenção. Deus quer mudar a sua história. Amém? Abre os céus e deixa